Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia. Hoje são 27 de dezembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o quarto vídeo da série Renunciei à minha religião. Estou aqui fazendo uma pequena série acerca do maravilhoso livro que aqui está, Nada Ortodoxa, escrito pela judia Deborah Feldman. E aqui, uma história de renúncia à religião. Então estou aqui analisando este livro que inspirou a série com o mesmo título, Nada Ortodoxa, exibida na Netflix este ano aí. A série está à sua disposição na Netflix. Essa série, repito, foi inspirada neste livro aqui. Há muitas diferenças entre a série e o livro. Este livro é fundamental em uma biblioteca de quem gosta de estudar o assunto religião. Ele é indispensável, imprescindível. Nada ortodoxa. A Deborah Feldman, estou mostrando aqui, ela é uma judia e ela pertencia à comunidade dos judeus assídicos, aqueles judeus descendentes das vítimas de Holocausto comandado pelo Adolfo Hitler. Os descendentes das vítimas formam o grupo de judeus assídicos. São judeus ultra-ortodoxos e judeus que, em grande número, estão em Brooklyn, no Brooklyn, distrito de Nova York, em uma região do Brooklyn, Williamsburg. Ali, um exército de judeus assídicos. Então a Deborah Feldman nasceu na sociedade judaica assídica, com todos os costumes rígidos. Então ela nasceu ali, teve sua infância, sua adolescência, casou-se com um judeu assídico e aos 23 anos de idade ela abandonou a comunidade judaica assídica, abandonou o marido, levando o filho. E hoje a Deborah Feldman mora em Berlim, na Alemanha. Então estou aqui mostrando alguns trechos do livro dela. Então vamos aqui a mais uma passagem e mais um absurdo que a Deborah Feldman, mesmo vivendo numa sociedade judaica assídica, ela mesma percebeu mais um costume completamente irracional e que está também, obviamente, na Bíblia. Então vamos mostrar aqui mais um trecho de um absurdo aí que é seguido até hoje pelos judeus assídicos e que está na Bíblia, essa ignorância aí. Certinho? Então vamos ver mais um trecho do livro aqui. Antes, vou trazer aqui mais uma vez o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud, a exemplo da Deborah Feldman, o Freud também era judeu, só que judeu ateu. Então aqui o Freud lançou este livro em 1927, há quase um século. O livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. Então vou ler aqui novamente um trecho do livro dele na página 110. Na página 110, acompanhe aí. Veja o que Freud diz sobre a religião. Ele diz assim:
ela o que? A religião. Ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, uma confusão alucinatória radiante. Então você vê aí que o Freud está dizendo que a religião, ela se resume em um sistema de ilusões de desejo, meras ilusões, e que esse sistema de ilusões, ele recusa a ver a realidade como a realidade o é. E ele diz que esse sistema de ilusões de desejo, com recusa da realidade, que é a religião, ele diz que um homem religioso se assemelha a uma pessoa demente. Veja aí, ele diz que é um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na demência. E diz que aí o homem religioso, ele traz consigo uma confusão alucinatória radiante. É o que diz aí Sigmund Freud. Então, o homem religioso, ele vive uma ilusão. Ele se recusa a ver a realidade. Um homem religioso equipara-se a um débil mental. Ele não consegue raciocinar. Veja que o homem religioso, ele vive uma confusão alucinatória. E ele não tem ciência disso quando ele está mergulhado numa religião, numa igreja, numa seita. Ele não tem consciência disso. Se ele sair dessa religião, dessa seita, dessa igreja, só depois é que ele perceberá aí a ilusão em que ele estava metido. E é muito comum ver isso, eu vejo isso com muita frequência aqui em minha página no YouTube. Muitos aí ex-cristãos, que hoje são ateus, eles se arrependem, eles se sentem até revoltados pelo fato de um dia terem acreditado nessas bobagens. Eu leio muitos comentários assim, ex-cristãos profundamente arrependidos por terem, no passado, entrado na ilusão religiosa. É muito comum eu ver isso em minha página no YouTube. Então, muito bem, o Freud trouxe aí mais um conceito de religião. Então, vamos aqui analisar mais um trecho daqui da Deborah Feldman. Veja bem, ela, dentro de uma sociedade fechada, judia assídica, lá no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela, como judia, e ela percebia esses absurdos, e ela se revoltava contra isso, a Deborah Feldman. Não deu outra. Ela abandonou essa crença, porque ela questionava, diferentemente das amigas dela que ela mostra aqui no livro. As amigas aceitavam passivamente os costumes dos judeus assídicos com base na Bíblia. Então ela criticava isso, porque ela tinha o senso crítico. Quando você tem o senso crítico, você está amarrado à verdade, à realidade. E aí a Deborah Feldman deu mais um exemplo aqui. Então vamos tratar agora de outro texto. Esse trecho que eu vou mostrar aqui, com a Deborah Feldman, é sobre o parto, quando ela estava em um hospital, já ali esperando a realização do parto. Então ela conta isso aqui. E vou levar novamente você à Bíblia. Então, os costumes aqui, cumpridos pelos judeus assídicos, a sociedade em que ela vivia, os costumes dos judeus assídicos são todos baseados na Bíblia. A Bíblia, na verdade, é dos judeus. A Bíblia dos judeus se chama Bíblia hebraica. Ela contém todos os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. A Bíblia hebraica dos judeus não contém o Novo Testamento. Não contém o Novo Testamento. Os judeus, eles rejeitam o Novo Testamento.
Então, os judeus, eles leem, estudam os textos do Velho Testamento, que não é velho para eles, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus estudam todos os dias, com afinco, esses 5 livros da Bíblia. Então, os costumes que eles praticam até hoje, eles buscam na Bíblia. E aí está o grande erro. Então, muito bem. Então, os judeus, eles estudam principalmente a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos mostrar aqui sobre o parto. No vídeo anterior, número 3 da série, mostrei aqui a passagem do livro da Deborah Feldman, ela criticando, dentro da sociedade judia assídica, ela pertencia ainda a essa sociedade, mas ela já criticando a visão infantil, a visão irracional da Bíblia sobre a menstruação, a mulher menstruada, sobre o sangue menstrual. Mostrei essa ignorância aqui no 3º vídeo da série. E agora volto novamente aqui ao sangue, só que ao sangue do parto. Ao sangue do parto. E você verá mais uma ignorância que está na Bíblia e aqui reproduzida pela sociedade judia assídica, ainda hoje, nos Estados Unidos, por exemplo. Então vamos aqui sobre o sangue no parto, o sangue do parto. Aqui, a Deborah Feldman mostra em seu livro, nas páginas 235, 236, 237 e 238, aqui ela mostra, ela apresenta um fato que ela vivenciou, porque ela se casou com um judeu e aí ela ficou grávida. Ela era judia ainda, assídica, dentro da comunidade dos judeus assídicos. Então ela ficou grávida e aí ela se internou no hospital Santa Luke's Roosevelt, lá nos Estados Unidos. Então ela ficou lá hospitalizada, aguardando o momento do parto. E aqui em um trecho que vou ler para vocês, veja o que ela diz aqui. Ela já estava ali, acompanhada pela médica, doutora Patrick. Então veja aqui o que ela diz, e aqui ela se refere ao sangue do parto. E veja aqui o costume dos judeus, novamente, baseado na passagem bíblica que está em Levítico. Então veja aí o que ela escreve. Ela diz assim: um enfermeiro negro lá no hospital, ela estava aqui já prestes a entrar em trabalho de parto. E aqui ela pariu. Então, veja aí o que ela vivenciou. Um enfermeiro negro segura uma das minhas pernas, porque Eli não pode mais tocar em mim. Eli aqui é o esposo dela, o judeu assídico, que não podia nem tocar na mulher por causa da ignorância de que a mulher, no parto, a mulher era impura. A mesma ignorância em relação à menstruação. Durante a menstruação, e 7 dias depois, a mulher era considerada impura, lá na Bíblia. E os judeus assídicos, ainda até hoje, acompanham essa maluquice aí, só porque está na Bíblia. Então veja, na Bíblia, a mulher, durante a menstruação e 7 dias depois, era considerada impura. E aqui a mesma ignorância, só que em relação ao parto. Então a Deborah Feldman está dizendo aqui que quando ela estava no hospital já em trabalho de parto, um enfermeiro negro segurou uma das pernas dela, porque o próprio marido não podia mais tocar nela. Veja aí, porque para a sociedade dos judeus, dos hebreus lá na Bíblia, a mulher no parto era considerada também impura.
deveria ser relegada, afastada, separada, porque ela era impura, como também na menstruação. Então vamos lá. Eli aqui, gente, não é o nome do marido dela, é um nome fictício. Ela fez isso no livro para respeitar, né? Respeitar o ex-companheiro. Então ela colocou aqui não o nome dele próprio, inventou aqui o Eli. Então ela disse que um enfermeiro negro segura uma das minhas pernas, porque Eli, o marido dela, não podia mais tocar nela a partir do início do trabalho do parto. Veja a ignorância do homem da Bíblia, da sociedade hebraica, porque a mulher durante o parto e após o parto era considerada impura. Veja a ignorância da crença religiosa. E ela diz aqui, porque Eli, o esposo dela, não pode mais tocar em mim. Aí ela diz em relação ao enfermeiro negro, que suas mãos escuras, as mãos do enfermeiro negro, e suas mãos escuras contrastam com a minha pele clara, porque a Débora Feldman é uma mulher muito branca, ela é branca. E aí o enfermeiro negro estava ali ao lado dela, tocando nela, vendo as partes íntimas dela, por causa da profissão de enfermeiro. E também a médica estava ali, a doutora Patrick. Então a Débora aí diz, veja, aí ela faz um questionamento. Veja bem, na sociedade assídica, que tem a base na Bíblia, a mulher durante o parto, a mulher no parto, ela é considerada impura. Então aí a Débora está dizendo que o esposo dela, o próprio esposo dela, não podia nem tocar mais nela, porque ela estava em trabalho de parto. Veja a ignorância aí do costume da sociedade. Então aí ela se rebelando contra esse costume. E ela dizendo aqui, ó, veja, ela diz, pergunto-me, ou seja, ela pergunta a si própria, pergunto-me como isso pode ser melhor, ter outro homem olhando a minha área mais íntima, em vez do meu marido. Veja aí a crítica dela. Mas estou impura agora, porque estou em trabalho de parto, mas estou impura agora. Ela mostrando aí a visão errônea da comunidade em que ela vivia. E ela continua, e isso não é sobre mim. Ela está dizendo que a impureza propriamente não é sobre ela, mas sobre manter o marido puro, o macho puro. Porque a Bíblia é um livro de Gênesis ao Apocalipse, é um livro intolerante com a mulher. A mulher na Bíblia era considerada um mero objeto, uma propriedade do marido. Então tudo na Bíblia era a favor do macho, do homem, em detrimento da mulher. Então você vê aqui que a Débora Feldman, neste parágrafo aqui, ela diz que o costume que os judeus assídicos cumprem, seguindo a Bíblia, o que está em Levítico, que é uma aberração. Então ela está dizendo aqui que esse costume é completamente irracional, porque ela diz, como é que pode um enfermeiro, e aqui um enfermeiro negro, como é que pode um enfermeiro, uma pessoa para mim que eu não conheço, um enfermeiro, que é um homem estranho para mim, como é que pode um homem estranho, ele vê minhas partes íntimas, ele toca em mim, esse homem estranho, e ninguém diz nada. Agora, o meu próprio marido não pode fazer isso durante o parto. Não pode tocar em mim. O meu próprio marido não pode ficar ao meu lado assistindo ao parto. Não pode, porque para ele eu sou uma mulher impura. Eu estou impura. Eu tenho que ser relegada. Eu tenho que ser separada. Essa é a visão do meu marido. Mas não é a visão do enfermeiro negro. Então veja o absurdo. Um homem que eu desconheço, que eu não conheço, um enfermeiro negro, ele toca em mim. Mas meu próprio marido não pode fazer isso.
Aí ela diz, isso é loucura. Esse é um costume doido. Não só doido em dizer que uma mulher durante o parto, após o parto, ela é uma mulher impura. Isso aí já é loucura, é atraso de uma sociedade. E esse atraso está na Bíblia. E é por isso que eles repetem aqui, os judeus, esse atraso cultural. Dizer que uma mulher durante o parto, após o parto, a mulher é impura e que ela fica impura durante um bom tempo. Isso é uma loucura. E essa loucura é um atraso, está na Bíblia e é reproduzida aqui pela sociedade judaica, entendeu? Então aqui ela está criticando a imbecilidade da coisa. Ela está criticando aqui. É como diz o Freud, o homem religioso, ele não consegue raciocinar. Ele não consegue ver os absurdos, porque ele está numa ilusão. Então veja o absurdo aqui. O próprio esposo não pode sequer ver, tocar a esposa durante o trabalho do parto e alguns dias depois. Ele não pode tocar a esposa, porque para ele ela está imunda. Ela tem que ser relegada, separada, está imunda. Ela não pode tocar em nada. Se ela tocar em alguma coisa, a coisa fica também impura. Essa ignorância está na Bíblia e é reproduzida aqui pela sociedade judaica assídica. Então aqui está a crítica dela. Como é que pode, o meu próprio marido não pode tocar em mim, porque eu sou impura, mas um enfermeiro que eu não conheço toca em mim. Entendeu? Essa aqui é a crítica que ela fez na época, veja, quando ela estava mergulhada nessa ilusão religiosa. E ela conseguiu sair. Aos 23 anos de idade, a Débora Feldman deixou o esposo, deixou a sociedade judaica assídica, deixou levando seu filho. Muito bem, então você viu aí esse trecho em que ela fica indignada com esse costume aí, com essa aberração em dizer que a mulher, o sangue do parto, tudo que envolve o parto, durante o parto e depois, a mulher se torna imunda. E o próprio esposo dela não pode tocar nela. Veja que atraso. Você vê muito bem que hoje nós vivemos no século XXI, uma era adiantada. Nós evoluímos. Uma mulher hoje, durante o parto, não é considerada imunda. Você aí, mulher que é mãe, você aí, durante seu parto, você não foi considerada uma mulher imunda. Porque nós vivemos em outro mundo muito mais evoluído do que o mundo antigo, muito ignorante, que tratava a mulher como mera propriedade. Então a mulher hoje, aqui no Brasil, você vê que a mulher, ela é respeitada. Durante o parto, ela não é considerada imunda. Não existe isso, porque nós evoluímos. Hoje, a gente vê maridos aí, até mesmo pais, esposos, a gente vê aí muitos esposos acompanham o trabalho de parto de sua esposa. Até filmam, muitos médicos permitem, até filmam, esposo aí filmando o parto da esposa, o nascimento do filho, da filha. Entendeu? Então, a mulher hoje, você que é mãe aí, você nunca foi considerada imunda quando estava aí com a gravidez. Nunca, durante o parto, nunca foi considerada imunda. Logo após o parto, você vai para casa e dorme ali na cama com seu esposo, não é? Dorme com ele ali, ele tocando em você, fazendo carinhos em você. Você é uma recém-grávida. Entendeu? Então você é respeitada no mundo de hoje. Muito diferente do mundo da Bíblia, em que a mulher, após o parto, a mulher é considerada impura, deveria ser relegada durante um certo tempo. Uma ignorância sem fim.
E foi essa, mais uma ignorância, criticada aí pela Deborah Feldman, durante o parto dela. E ela ficou ali absurda, ela disse, isso é uma loucura, dizer que eu sou impura, meu próprio marido não pode tocar em mim, mas um estranho, um enfermeiro toca em mim? Que negócio é esse, totalmente sem lógica? Ela dizia. Ela via isso aí na sociedade em que ela estava inserida. Muito bem, então esse absurdo aí em dizer que a mulher durante o parto e após o parto, a mulher é impura, repito, essa ignorância está na Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto de livros com costumes absurdos. Você não pode levar em consideração o que está na Bíblia. Aquilo é passado, é de uma cultura, a cultura dos hebreus há muitos e muitos anos, que não deveria ser repetida, porque é uma ignorância sobre a mulher, é uma ignorância sobre o parto. Então essa ignorância está na Bíblia, e é por isso que os judeus seguem. Eles encontram essa ignorância na própria Bíblia, em Levítico, e vou trazer aqui as passagens para você entender. Então acompanhe aí o quadro que eu fiz. Veja o título aí. Coloquei assim, a Bíblia e a ignorância acerca do sangue do parto. No vídeo anterior, número 3, mostrei a Bíblia e a ignorância sobre a menstruação. Aqui é outra coisa. É a visão errônea dos hebreus da Bíblia sobre o sangue do parto. Então vejamos aí Levítico, que é o terceiro vídeo da Torá. Torá, 5 primeiros vídeos da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. A Torá para os judeus, o Pentateuco. Então veja aí, Levítico, o terceiro livro, capítulo 12, versículos 1, 2, 4 e 5. Está escrito assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois, ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Fecha aspas. Essa ignorância aí é do mundo antigo. É por isso que eu sempre digo que você não pode recorrer a costumes de outra cultura e principalmente costumes muito antigos. O mundo muda, o mundo evolui. Entendeu? Então isso aqui é a visão defeituosa do homem hebreu sobre a mulher, sobre o parto. E você vê essa ignorância aí facilmente. Vejamos aí o primeiro versículo, diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, esse versículo aí está afirmando que o Deus hebreu, criado pelos hebreus, foi ele que passou essa regra, essas leis que estão aqui, foi o Deus hebreu, uma entidade que passou essas leis para o povo da época. É fácil você ver que quem fez uma lei dessa aqui, completamente ridícula, completamente injusta, quem fez essa lei aqui foi um homem adequado a seu tempo de ignorância. Aqui um homem ignorante, homens ignorantes é que fizeram uma lei dessa completamente ignorante. Então não há nenhuma entidade inteligentíssima que fez uma lei dessa aqui tão deficiente, tão deficitária. Então você vê que Deus algum existe e Deus algum diz alguma coisa a alguém. E Deus algum cria leis horríveis, leis irracionais. Então isso aqui tudo
é criação do escritor hebreu. Quando ele diz, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Deus algum existe? Deus algum falou alguma coisa a Moisés. E aqui, em Levítico, nada a ver com Moisés. Levítico é mais um livro atribuído a Moisés. Nada, isso é tradição. Moisés algum escreveu o que está em Levítico aqui. Então vamos lá, veja o absurdo, a ignorância do homem da Bíblia sobre a mulher, sobre o sangue. Então diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, um macho, essa mulher será imunda durante 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, essa mulher também será imunda. Veja aí. E continua. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Ou seja, veja bem, no mundo da Bíblia, um mundo completamente injusto, intolerante diante da mulher, da fêmea, se uma mulher concebesse um filho, um menino, um macho, ela era considerada imunda durante 7 dias. E ela ficaria durante 33 dias, veja bem, se parisse um menino. Ela ficaria 33 dias a purificar-se do seu sangue. Ou seja, durante 33 dias em estado de purificação, porque ela era considerada imunda. Então, se ela parisse, repito, um menino, um macho, ela ficaria imunda 7 dias. E 33 dias ela precisaria para se purificar. 33 dias. Então veja aí. E continua. E se desse à luz uma menina, fêmea? Veja aí. Mas, se der à luz uma menina, e aí uma mulher, se ela parisse uma mulher, fêmea, mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, ou seja, a mulher ficará imunda durante 2 semanas, se parir uma menina. Se parir um menino, ficará imunda durante 7 dias. Se parir uma fêmea, aí o dobro, 2 vezes 7, 14, 2 semanas. Então veja aqui, no mundo da Bíblia, veja, a mulher, se ela parisse um menino, a punição menor. Se parisse uma menina, a punição maior. Veja aí o tratamento para o macho e para a fêmea. Parindo um menino, ela era considerada imunda durante 7 dias. E se parisse uma menina, uma mulher, fêmea, ela era considerada imunda o dobro, 2 semanas. E se parisse um menino, para se purificar, quanto tempo a mulher precisaria? Se parisse um menino. Aí diz, 33 dias. E se parisse uma fêmea, uma menina? Aí diz, o dobro, 66 dias. Viu aí como o mundo da Bíblia era um mundo completamente intolerante, era um mundo desigual para macho e fêmea? Viu aí, quando um hebreu, uma mulher hebreia paria uma menina, o pai ficava triste. Quando paria um menino, o pai ficava alegre. Essa é a cultura da Bíblia. Então veja essa injustiça aí. E essa ignorância. Porque a mulher, durante o parto, a mulher, no mundo civilizado como o nosso hoje, a mulher não é considerada imunda. Ela não precisa de purificação alguma. Mas aqui é um mundo ignorante da Bíblia. Então você vê isso aí de uma forma bem simples. Se uma mulher, veja aí, vou repetir. Se uma mulher conceber e der à luz um menino, um macho, será imunda 7 dias. E precisará, veja aí, ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. 33 dias para se purificar, se parisse um menino. Agora, mas se der à luz uma menina, sexo feminino, aí a mãe será imunda o dobro, 2 semanas. E depois ela precisará também do dobro,
66 dias para se purificar do sangue. Então você vê facilmente que isso aqui é uma ignorância sem fim. Como diz o Freud, o homem religioso, ele vê a Bíblia porque disseram a ele que a Bíblia é um livro sagrado. Então ele vê isso aqui na Bíblia e não consegue captar por causa da deficiência mental que a religião causa a seus portadores, entendeu? É por isso que o Freud diz aí. É por isso que o Freud diz aí. Então aqui vou trazer para terminar o vídeo, com essa ignorância aí, mais uma vez mostrando o livro maravilhoso de Uta Hank Heinemann, o livro Eunucos pelo Reino de Deus. Este livro aqui não pode faltar na biblioteca também de quem estuda a religião a sério. E aqui, Igreja Católica e Sexualidade, de Jesus a Bento XVI. A Uta Hank Heinemann, alemã, está hoje com 93 anos de idade. Mora na Alemanha. Ela estudou teologia com o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. E aqui sobre o sangue do parto, ela diz aqui coisas que você ficará arrepiado. Você ficará arrepiada. O que ela diz aqui sobre a ignorância dos hebreus sobre o sangue do parto e também dos cristãos. É o que ela diz aqui. Só para você ter uma ideia, vou mostrar aqui um trecho em que ela, ou melhor dizendo, que ela apresenta, e você aí ficará abismado. Veja aqui o trecho sobre o sangue do parto e a ignorância aí dos cristãos, e também aqui, particularmente, a ignorância da Igreja Católica Apostólica Romana. Os cristãos, o cristianismo, a visão errônea sobre, e até ridícula, sobre o sangue aí do parto. Então, muito bem, então vamos pegar aqui a página 35. Acompanhe aí. Veja o que a Uta Hank diz. E veja, a Uta Hank é considerada a maior teóloga da Terra. Não há outra. O conhecimento dela é muito profundo. Então veja o que ela diz. O costume, olha aí, de purificar as mulheres depois do parto durou quase até o presente. E aí vem uma expressão aí. Ela diz, o Kirchenlexikon de Wetzer e Wett, 1886, descreve a purificação da seguinte forma. Como as pessoas catecúmenas e as penitentes, a mulher que acaba de ter um bebê deve primeiro se postar ou se ajoelhar do lado de fora da porta da igreja. E só depois da purificação solene com água benta e com a oração do padre, será conduzida à igreja. Veja aí a ignorância do homem religioso diante de uma mulher que acabou de parir. Diz aí que a mulher, como ela estava depois do parto, ela estava impura, ela não podia entrar na igreja. Ela teria que ficar do lado de fora da igreja. Veja aí a ignorância. Porque ela estava impura depois do parto. E só depois da purificação, com água benta e com a oração do padre, é que essa mulher, coitada, podia entrar na igreja. Veja a ignorância aí. E continua aqui a Uta Hank dizendo assim, isso é semelhante ao que acontece, diz ela, ainda hoje, com as pessoas catecúmenas antes do batismo e ao que anteriormente costumava acontecer às penitentes públicas na Quinta-feira Santa, diz ela aí. Então ela diz aqui ao longo do vídeo ainda, ou do livro, que há muito tempo na Igreja Católica Apostólica Romana, a mulher que acabara de parir, ela morrendo, ela não era sepultada em cemitério comum, era num cemitério isolado, porque ela morreu durante o parto, morreu num estado de imundícia, de podridão. Gente, a crença religiosa, ela maltrata o ser humano.
Você colocar na cabeça de uma pessoa que é uma mulher morrendo durante o parto, coitada, morrendo durante o parto, essa mulher, o corpo dela não pode ser sepultado em cemitério comum, porque ela é impura, com base no costume maluco da Bíblia, dos Hebreus. Jogar uma ideia dessa, e isso aqui é realidade que aconteceu, dizer que uma mulher morrendo durante o parto não pode ser enterrado, o corpo dela não pode ser sepultado num cemitério comum, tem que ser num cemitério separado, isolado, porque ela estava em estado de imundície, porque morreu durante o parto. Isso é para causar nojo. Uma ideia dessa, quem afirma isso, está em estado de deficiência mental. É como diz o Freud, o homem religioso, ele se equipara a um demente mental, a uma pessoa demente. Porque o homem religioso faz uso de sua ignorância, ele abandona a capacidade de raciocínio. E aqui está. Você, repito, para terminar o vídeo, compra este livro aqui, simplesmente maravilhoso, mostrando aqui o pensamento doentio, errôneo, ridículo do cristianismo, e no caso aqui da Igreja Católica Apostólica Romana, sobre vários assuntos. E um deles aqui, o parto, o sangue durante o parto. Mais um vídeo e muito obrigado.